Fala galera do Elite Oculta! E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês a playlist do canal. E tanto pela TV, notebook, computador, tablet ou celular, você pode acessar aquele tipo de conteúdo que você tanto gosta. E na nossa playlist temos uma sequência de vídeos só de lobisomem, saci, mula sem cabeça, mapinguari, aquele tipo de conteúdo que você tanto gosta. E também o novo quadro de lendas urbanas, que é o novo quadro do canal Elite Oculta. E falando em lendas urbanas, não deixem de acompanhar esse quadro que tá insano, e temos vídeos toda terça e quinta ao meio-dia e no sábado às 20 horas. Agora chega de enrolação e bora para o vídeo. Olá, boa noite. O meu nome é Paulo. Eu moro em Santa Bárbara, Minas Gerais. E aqui na minha cidade é muito comum sair grupos de ciclismo pela cidade, andando pelo interior. Bem, eu não sou muito fã de atividades ao ar livre, mas resolvi chamar alguns amigos para pedalar em um sabadão à tarde. Porém, como nenhum dos meus amigos toparam, eu decidi ir sozinho mesmo. Era um percurso médio, levaria no máximo 1 hora para ir e voltar. Eu saí por volta das 16 horas e eu fui pedalando por uma estrada de chão na zona rural da cidade. Era uma estrada deserta, mas me sentia seguro, pois eu usava um aplicativo que mostrava a rota pelo GPS. Então, mesmo sem conhecer o caminho, poderia voltar tranquilamente. Eu estava andando por uma estrada que eu não conhecia, sem casas, e num lugar bem isolado. Aquela noite estava escura, me lembro que era lua cheia. E quando de repente, o pior aconteceu. A minha bicicleta travou as rodas e eu caí no chão com tudo. Eu levantei sacudindo a poeira da roupa, mas quando fui andar na bicicleta, eu percebi que a corrente estava travada no peão da bicicleta, impedindo a roda de trás de girar. Eu fiquei um pouco desesperado, pois aquela estrada era muito deserta e escura e não passava nada por ali. Bem, com muito medo, eu decidi deixar a bicicleta escondida no matagal e fui correndo a pé mesmo para chegar em casa, voltar com o carro para buscar a bicicleta. E por mais que eu corresse, parecia que eu não chegava em lugar nenhum. Bem, deveria ser quase 8 horas da noite. O ar ficou muito gelado e uma neblina tomou conta da estrada. Eu tentei olhar no GPS, mas parecia que as coordenadas estavam doidas, pois não me levava a lugar nenhum. Aquilo tudo parecia muito estranho, pois parecia um sonho ou um pesadelo, pois a neblina me deixava tonto, e não era comum isso acontecer naquele horário. Eu fiquei realmente assustado
e prometi para mim mesmo nunca mais andar sozinho por lugares que não conheço. Eu fui andando pelo caminho e nesse momento eu já não conseguia correr, somente andar porque eu já estava muito cansado. E foi quando eu vi na estrada a coisa mais assustadora da minha vida e que jamais esquecerei. Eu vi saindo da mata um ser que era um homem, porém com aparência de coelho, com orelhas pontudas e dentes bem grandes, pelos pardos e sujos, e aquela criatura parou na minha frente e ficou me encarando, fazendo gestos com a mão, como se me chamasse. Eu pensei, está em um pesadelo, ou em uma dimensão paralela, talvez 7 além, eu não sei, mas nada daquilo parecia ser real. Bem, eu rezei para Deus me proteger e enviar os seus anjos para me livrar daquela situação, ou para acordar caso aquilo fosse um sonho. E quando abri os olhos, parecia que estava tendo um delírio, pois de repente eu vi uma luz bem no alto do morro, que no começo eu pensei que fosse a lua. Mas essa luz foi descendo. Eu não sei se foi uma ilusão, pois parecia que a luz estava descendo dos céus. Mas na verdade, era o farol de uma moto que estava descendo pela estrada, que era uma descida bem alta que vinha do morro. O farol emitia uma luz tão forte que me cegou por alguns instantes, e quando eu abri os olhos, eu não vi mais aquela terrível criatura na estrada. Somente um motoqueiro alto, com uma moto também bem alta, que parou do meu lado e perguntou se eu estava perdido por ali. Ele parecia que tinha uns 2 metros de altura, e a moto dele também era maior que as motos comuns. Ele se vestia todo de preto, e atrás da sua jaqueta tinha um desenho de um par de asas brancas. Ele me ofereceu carona até a minha casa e me deixou no portão e falou para que eu tomasse cuidado com aquela estrada, pois ali tinha vórtices para outros planos e outros mundos. E também, nesses mundos haviam criaturas sinistras que elas poderiam aparecer por ali. Mas se caso assim acontecesse comigo, era só eu pedir a ajuda de Deus, que Ele enviaria a ajuda dos céus. A moto saiu pela rua e foi embora. Achei até que o motoqueiro fosse desaparecer, mas ele foi embora normalmente, pilotando pelas ruas. Eu não voltei para buscar a bicicleta e nem quero passar novamente por aquele local. E acredito que aquele motoqueiro que apareceu e me salvou daquela terrível criatura, meio homem e meio coelho, era um anjo enviado por Deus. Bem, sobre a criatura da mata, eu não sei o que era, pois já ouvi falar de lobisomens, mas homem-coelho eu nunca ouvi falar. Bem, este é o meu relato. Eu não sei escrever muito bem, mas queria compartilhar a minha experiência. Boa noite. O relato que vou lhes contar é contado pela minha mãe ainda viva, e que lhe ocorreu em meados da década de 70, em uma cidade do interior do Paraná. Tínhamos uma chácara em uma cidade do interior do Paraná, a exatamente 350 quilômetros de Curitiba. Era uma terra boa, um terreno de esquina um pouco retirado da cidade, porém não muito longe. A dita chácara era localizada em uma descida para a cidade alta, e do seu lado direito havia uma outra propriedade também muito grande, só que nessa propriedade existia um pasto para bois,
e logo mais abaixo havia uma mata fechada e bem escura. Voltando à chácara principal, existia lá muitas árvores, e dentre elas um abacateiro, e eu deduzo que o mesmo era centenário, haja visto que precisavam de 4 pessoas para abraçá-lo. Os seus frutos eram de um doce extraordinário, tanto que vinham pessoas de Curitiba apanhá-los na época da colheita. À noite parecia que aquela terra era mais escura do que o normal. As criaturas noturnas de vez em quando paravam com a sua sinfonia assim do nada, e algum tempo depois voltavam a cantar e assim por diante. Ouvíamos histórias um tanto descabidas, e na época éramos crianças de 8 a 10 anos, e jamais imaginávamos que aquilo iria nos acontecer. Eu lembro-me como se fosse ontem, era um final de ano, e toda a família se reuniu naquela ocasião para passarmos as férias na chácara, e estávamos em 15 pessoas, e dessas 15, 6 eram crianças, inclusive este que escreve. Na primeira noite, dormimos todos amontoados em uma sala grande que a casa possuía. Até aí tudo normal. No outro dia, começamos a dar ouvidos a histórias do povo que naquela cidade moravam. Histórias de visagens, assombrações, lobisomens, fantasmas, saci e uma tal de mulher de branco que aparecia no abacateiro. Não sabíamos ao certo se eles queriam nos assustar, como, por exemplo, botar medo no pessoal da cidade. Haja visto que no interior eles têm esse costume de assustar as pessoas com histórias assim. Ou será que não? E na noite do segundo dia, já estávamos todos habituados com o local. Porém, quanto mais a noite adentrava, alguma coisa por dentro de nós nos apertava, como se alguma coisa fosse acontecer com algum de nós. E então, no terceiro dia, ouvimos uma história que até poderia ter algum fundamento. Na propriedade em frente à nossa chácara, havia aquela mata escura da qual lhes falei, e em certa ocasião, alguém estava limpando parte daquele terreno, e essa pessoa caiu em um despenhadeiro, e o seu corpo nunca mais foi localizado. E dizem os moradores da região que em certas noites eles ouvem os gritos lancinantes de alguém caindo de uma altura muito grande e depois pedindo socorro. Eu não sei se até hoje foi fruto de nossa imaginação, pois eram altas horas da noite e todos os que estavam na chácara, inclusive os adultos, a minha mãe e o meu falecido pai, ouviram gritos de agonia e desespero e pedidos de socorro. E os gritos vinham do lado da mata fechada e bem escura. No outro dia comentamos entre nós o ocorrido, e todos foram unânimes em dizer que ouviram os gritos e os pedidos de socorro. Um outro fato a seguir também é relacionado com a chácara. Um dos meus tios, hoje já falecido, e que se chamava Mário, era uma espécie de feitor da chácara, pois morávamos em Curitiba, e ele naquela cidade e cuidava da dita chácara. Bem, um certo dia, ele foi tratar de um porco que lá existia, e eram mais ou menos 5h30, perto das 6 horas da tarde. E foi quando ele adentrou no manguezal, e ali ele tinha que obrigatoriamente passar perto do abacateiro. E foi quando ele se deu conta que quem estava lá era a famosa mulher de branco. Ela estava dando a volta no abacateiro,
deu 4 voltas ao redor da árvore e desapareceu como se quisesse ser vista. Outro fato também relacionado ao abacateiro. Certo dia, a minha avó estava parada diante do abacateiro em pleno dia. E a minha mãe era menina e perguntou para ela: "Mãe, o que a senhora está fazendo aí?" Naquele tempo, se você chamasse o seu pai ou a sua mãe de você, tu apanhava tanto que nunca mais iria esquecer. E foi quando ela se virou e respondeu: "Por que você veio me interromper aqui, menina? Agora que a mulher de branco ia me dizer aonde estava a panela de ouro." Essa narrativa é descrita pela minha mãe até os dias de hoje. Em outras ocasiões, ainda foram ouvidos como se alguém derrubasse uma grande quantidade de moedas no chão e passos vindos do lado de fora, batidas na porta, luzes que se acendiam e apagavam sozinhas. Enfim, foram muitos os mistérios e enigmas existentes naquela chácara. Na década de 90, ela foi vendida por um preço vil, e sendo que o pé de abacate ele foi cortado pelo atual proprietário, deixando somente a terra nua. E até os dias de hoje, nada foi construído naquela terra. E por que cargas d'água, ninguém o sabe. Bem, persiste o mistério naquela terra até os dias de hoje? Ou o atual proprietário tem os seus motivos para não construir ali? Mas se for, por quê? Bem, fica a indagação para o ouvinte tirar suas próprias conclusões. Boa noite.